Bom dia, estamos no dia 225 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. A encarnação do Verbo. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Livro 1 de Crônicas, capítulo 5. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de progenitura foi dado aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da progenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Hezron e Carme. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica e de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram escritos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram no lado leste, até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado tinha sido multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder da sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade do lado leste. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janá e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Huri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos do leste. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam um arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodabe. Foram ajudados contra eles, os agarenos, e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos,
porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram os chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeromias, Rodavias e Jadiel, guerreiros e valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Hala, Rabor e Hara e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Livro 1 de Crônicas, capítulo 6. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque e Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok e Zadok gerou Aimás. Aimaas gerou Azarias e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, este é o que serviu como sacerdote no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok e Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Musi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zilma, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Será, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Águias e de quem foi filho Asaías. Cantores levitas. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo na tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos dos filhos dos coatitas. Remã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita.
Asaf era filho de Berequias, filho de Semeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Abazias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo na casa de Deus. Descendentes de Arão. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. Cidade dos Levitas. São estes os lugares que eles habitavam, segundo seus acampamentos dentro das suas fronteiras, a saber. Os filhos de Arão das famílias dos coatitas foram os primeiros a serem sorteados e receberam Hebrom, da terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom, Líbna com seus arredores, Jatir e Estimoa com seus arredores, Hilém com seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores. Ao todo, 13 cidades segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. Algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhe deram a cidade de refúgio Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gezer com os seus arredores, Joquemeão com seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Bileã com seus arredores foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés em Bazã, Golã com seus arredores e Astarote com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes com seus arredores, Daberate com seus arredores, Ramote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Aser, Masal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Ucoque com seus arredores e Reobe com seus arredores. E da tribo de Naftali, na Gileia, Quedes com seus arredores, Ramon com seus arredores e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Manaim com seus arredores, Resbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Sofonias, capítulo 2. Convite ao arrependimento. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor.
Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Ameaça contra os filisteus. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você. Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão seus rebanhos e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Ameaças contra Moabe e Amon. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon, como Gomorra, campos de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo saqueará e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Ameaças contra a Etiópia e a Assíria. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará Nínive uma desolação em terra seca, como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas, haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo.